judiciário, da objetividade do que é justiça ou não. Assim como, às vezes, quando alguém premia alguém, o prêmio diz mais respeito a quem premia do que ao premiado, eu acho que a questão da suspeição, nesse caso, diz mais respeito a quem suspeita do que o suspeitado. Então, a gente tem que perceber quem são os juízes que estão lançando essa suspeita sobre o Moro. O Moro teria acolhido integralmente, Edgar, os 64 pedidos feitos pela defesa de Lula durante o seu julgamento. Ofereceu uma sala especial. O Lula acaba de ser condenado em segunda instância, no caso do sítio. Foi condenado em 3 instâncias, por dezenas de justiças. Se houvesse alguma ilicitude nesse processo, é impossível que não houvesse, nesse crivo de vários juízes, algum tipo de detecção de algum tipo de imparcialidade ou imoralidade, ou de algum tipo de manipulação em relação ao juiz Sérgio Moro. Há agora suspeita sobre a própria autenticidade dos diálogos entre Moro e procuradores, porque Walter Delgatti, o dito vermelho, que é um estelionatário, que é um hacker, confessou recentemente que forjou e criou diálogos de autoridades múltiplas. Mudou o discurso, instituições, né? No pacote que teria mandado a nossa querida Manuela Dávila. É absolutamente comum, a gente já falou isso, no processo legal, procuradores e juízes conversarem, não há nenhuma violação de lei, ou manipulação, ou fabricação de prova no processo, rigorosamente nada. Tudo indica que alguns setores do judiciário, ou por tara, por esse garantismo da impunidade, ou por má fé, exatamente, ou por algum interesse escuso, quer lançar lama na operação, que mais uma vez, pela milionésima vez, é a operação mais efetiva de combate à corrupção da história da República. O Gilmar quer pautar a suspensão de Moro pelo quê agora? A gente tem que saber quais são as intenções suspeitas de Gilmar Mendes. Eu acho que essa resistência institucional do garantismo da impunidade ao maior combate à corrupção da história da República Brasileira é que tem que ser analisado. Existe, a gente viu esses dias na fala do Gilmar, essa coisa de não encarcerar demais, deixar os criminosos soltos. É muito fácil, olha só, inverter o raciocínio do Gilmar Mendes. Para não encarcerar demais, o mais interessante é que não haja mais crimes. E quando você inibe o crime pela punição justa, pelo aceleramento dos processos da justiça, por um rigor máximo na investigação, os crimes diminuem de acontecer e, eventualmente, menos pessoas serão encarceradas. Tudo isso prova e reitera e ratifica, mais uma vez, o que eu acho que não pode ser esquecido dessa discussão, que é o maior mico da história da imprensa nacional, que é corroborar o discurso e a fala de estelionatários, hackers, ladrões, que eventualmente tentaram jogar lama na figura absolutamente impoluta de um Sérgio Moro que comandou, que é a figura-chefe simbólica do maior princípio de combate à corrupção da história da República. Eu ouvi aí, que eu reparei, Adriles, que você usou o verbo no condicional, quando você falou assim, teria, né, no início, sobre Sérgio Moro, as questões relacionadas à conduta dele ali, né? Tem alguns pontos que eu acho legal colocar aqui, independentemente dessa questão da Lava Jato ou não, ou desse hacker que está preso, ter alterado um pouco o seu discurso, o conteúdo do discurso, precisa ver se isso aí mesmo que ele está falando procede ou não. É bom lembrar que o conteúdo total desse áudio que a Vaza Jato foi divulgando, a conta-gotas ou não, você pode ser crítico à maneira como esse material foi explorado e tal. Esse material está de posse do Supremo Tribunal Federal já há muito tempo, caiu na mão inclusive do juiz Sérgio Moro, que aventou a possibilidade de destruí-lo, sendo que não era uma atribuição dele, já ministro, de poder fazer isso. Agora, eu queria ressaltar o seguinte: o Deltan Dallagnol, que é um dos procuradores mais próximos, pelo menos é o que aparece mediaticamente mais próximo a Sérgio Moro, acabou de receber uma advertência grave do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas é uma advertência absurda. Então, mas se você crê na justiça, você tem que crer na justiça de fato, de uma forma ampla, e não selecionar em quem você crê na justiça ou não. Uma outra observação que eu faço aí, frente ao assunto que a gente está tratando aqui, é o seguinte: foi feita uma pesquisa, um levantamento pelo próprio Ministério Público, foi divulgado agora recentemente,
domingo passado, pela imprensa, uma pesquisa feita pelos próprios procuradores que tinha o intuito de corroborar a tese da defesa do juiz e os argumentos da fala do juiz Sérgio Moro. Para surpresa, essa pesquisa detectou que, de fato, ela acabou reafirmando que o Sérgio Moro contrariou um certo padrão na divulgação ali das conversas, principalmente dos áudios ali. Me refiro, para colocar um exemplo ali bem forte, na ocasião do áudio liberado do ex-presidente Lula, na possibilidade dele assumir o ministério assumir como chefe da Casa Civil, e a pesquisa feita pela própria Procuradoria frustrou os procuradores, porque ela apontou que houve mesmo uma mudança na condução, uma coisa que vinha sendo um praxe dentro das investigações da Lava Jato, foi alterada em função de ser a pessoa que era. Se o Lula ia assumir, o que tudo indica, ia assumir mesmo para adquirir o foro ali e se safar, né, de uma eventual, naquela do Bexias, né, do áudio do Bexias, eu acho que tem toda uma discussão aí, a gente pode colocar, mas é bom que se coloque nessa discussão esses dois fatos. Perfeito. Deltan foi punido, foi advertido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e a própria pesquisa do MP levanta e reafirma que o Moro agiu de uma conduta diferente do praxe que vinha acontecendo na Lava Jato. A gente tem que lembrar do substrato do que foi essa advertência. O Deltan foi advertido por acusar, numa circunstância específica, o STF de promover uma lei ou uma ação de leniência em relação à corrupção. Isso é uma coisa absolutamente objetiva, sem nenhum tipo de ofensa. Você estabelecer, por exemplo, que a segunda instância ter sido derrubada, que é uma coisa de complacência e leniência em relação à impunidade e, conseguintemente, à corrupção, é uma coisa objetiva. Você falou da crença da justiça ampla. Meu caro Edgar, eu não creio nem na amplitude da minha própria consciência. Entendeu? Na vovó que te criou. O Freud diz que a gente não pode confiar nem no próprio desejo, quanto mais na justiça como um todo. É lógico que tem maçãs podres na justiça brasileira. Infelizmente, eu ouso dizer aqui, essa maioria de maçãs podres constituem o judiciário brasileiro. Maçãs podres, às vezes, que não têm consciência da própria podridão, que tem um tipo de leniência em relação à cultura secular de impunidade no Brasil. Você disse também, qual foi o segundo ponto que você colocou? Da pesquisa do Ministério Público. A pesquisa é feita com os maçãs podres. Então as maçãs podres já estão habituadas a esse tipo de discurso, entendeu? Mas ele é podre porque ela fala uma coisa que te desagrada ou ele é podre? Não, era podre porque você deu um exemplo perfeito e objetivo em relação a quando o Deltan foi exatamente punido por aquilo que ele faz de bem pela nação, que é colocar, encarcerar e julgar de maneira justa pessoas de colarinho branco que nunca tinham ido para a cadeia. Quando o rapaz fala que existe uma política, quer dizer, existe uma ação objetivamente de leniência em relação à corrupção no país, a gente vê isso o tempo inteiro em relação ao STF, na questão da segunda instância, na questão da própria suspeição do Moro, e isso é exatamente uma crítica objetiva. Aí eu volto ao meu primeiro axioma. Assim como o prêmio diz muito mais a quem premia do que quem é premiado, a suspeição diz muito mais a quem suspeita que é premiado. É claro, foi feita também uma pesquisa recentemente em relação ao apoio do judiciário do brasileiro. É lógico que o apoio do brasileiro é em relação a essa exceção do judiciário brasileiro, que foi a Lava Jato. Oxalá, e eu espero que seja, a Lava Jato se torne hegemônica no sentido de combater o crime. Você falou outra coisa que agora eu estou lembrando. Em relação ao Moro, que foi... Agora esqueci de novo. Enfim, bom, em relação à suspeita dele, da ação dele de proximidade em relação aos procuradores. Aí eu faço até um adendo a você. Eu abro os braços a você. Eu acho que, eventualmente, o Moro já tinha algum tipo... A Lava Jato começa em 2015, 2016, se não me engano. Ele já tinha uma percepção de culpabilidade, por exemplo, do Lula. Eventualmente, ele pode ter, de alguma forma, atropelado, no sentido verbal do termo, aquilo que já era uma convicção dele. Mas não há, nos elementos comprobatórios do julgamento, nenhuma ação de deturpação ou fabricação ou manipulação de provas. Então, ele é absolutamente idôneo na questão da justiça, mais uma vez, corroborado por várias instâncias e vários juízes que decretaram a culpabilidade do Lula.